Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam na sua vida contribuir para que você tenha um viver feliz, um viver abençoado, um viver vitorioso. Que você possa fazer deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu culto diário na presença de Deus, o seu momento de devoção na presença daquele que é e era e será para sempre o mesmo, porque a Bíblia diz, e nós confirmamos isso com a convivência com Ele, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como no passado Ele operou milagres portentosos e maravilhosos, Ele continua a operar no transcorrer da existência do cristianismo. Este movimento tão precioso, tão glorioso, que começou com ele. Depois ele chamou 12. E depois foi crescendo, crescendo e nunca parou de crescer. Todos os movimentos filosóficos, políticos, revolucionários surgiram no mundo, às vezes fizeram uma grande obra ou uma grande destruição, mas com o passar do tempo eles foram se desgastando, se desentendendo, se destruindo, se autodestruindo, e hoje nós vemos que esses processos de mudanças, de revoluções e de transformações implementados no mundo, todos eles ficam para a história, ficam na história e nada mais do que isso. Que Deus possa te abençoar de maneira especial, você que já é um cristão. E se você ainda não é, é importante entender que é necessário você tomar uma decisão. Essa decisão de ser cristão, só você pode tomar. O pai pode te ajudar, seu líder religioso pode te ajudar, alguém importante na sua vida pode te ajudar, mas a decisão é sua. E decidir-se por Cristo é deixar de lado todas as teorias, todas as religiões, todas as filosofias e dizer, a partir de hoje, eu estou firmado só com Ele e servindo só a Ele e andando só com Ele e recebendo dele os benefícios maravilhosos prometidos por Ele na sua palavra. Abra seu coração para Cristo agora. Se você ainda não confessou como Salvador, diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e dá-me cada dia o privilégio de te servir e andar contigo. E a vida para você tornar-se-á muito melhor. O que fazer depois de ter decidido por Cristo? Procurar uma igreja onde a Bíblia é ensinada. Eu recomendo para você uma igreja evangélica. Temos a Betel, que é a igreja que eu tenho o privilégio de ser pastor, mas existem muitas outras igrejas evangélicas que têm esse compromisso de obedecer à Bíblia como ela é e servir a Deus como está escrito na Bíblia. É importante isso. Não adianta você juntar-se a um grupo que tem outros livros como regra de fé. Não, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Então, vá para esta igreja, converse com o pastor e diga para ele, eu aceitei Jesus no Falando ao Coração e agora quero dar continuidade à minha vida cristã. Ele vai te recomendar para você ser batizado, como Jesus foi batizado, e aí você vai viver a vida de comunhão. Mas é importante. Eu digo, inclusive, para você que já foi crente e está afastado hoje. É hora de voltar. Por que continuar? Se você consegue manter-se fora da igreja, você sabe que não. Todos os dias há uma voz latente dentro de você só dizendo volta, 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 volta e tudo confabula com você para você voltar. Então é importante que você tome essa decisão também. Diga, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo agora e quero voltar à comunhão com a tua igreja aqui na terra. Deus há de te abençoar neste propósito. E as suas bênçãos estarão, que estão reservadas, estarão materializando na sua vida e cumprindo literalmente no seu coração. É importante você ter essa decisão, porque a vida com Deus torna-se melhor, mais preciosa e muito mais gloriosa a cada dia. Procura a igreja que você afastou dela, ou se não tem como procurá-la, procura uma outra. A Betel está de portas abertas para receber. Se não for possível estar conosco na Betel, procure outra igreja evangélica, mas tenha a preocupação, uma igreja que tem compromisso com a Bíblia
E aí você vai ser um cristão, tenho certeza, verdadeiro, e o seu nome estará escrito no livro do céu, da vida. E quando terminar sua existência aqui, você estará com o Senhor para sempre. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã, meu conselho, porque o dia de amanhã não te pertence. Este é o momento, este é o presente de Deus na sua vida. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira eu peço a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que me ajudam financeiramente manter este programa no ar. A segunda oração é a oração do altar da intercessão, onde eu apresento todos vocês que no momento da oração estarão orando comigo. E se você quer ter o seu nome ou o nome de alguma outra pessoa ser apresentado no altar da intercessão de hoje, entre em contato comigo. Você vê aí na tela 2 telefones. O primeiro é do WhatsApp. Pode passar uma mensagem por escrito, com o seu nome e quantos nomes você deseja que sejam colocados no altar da intercessão. E se você quiser tornar-se também um evangelista associado, use isso aí. Ou pelo WhatsApp, escrevendo uma mensagem dizendo do seu propósito, ou então ligando neste segundo número, meu pessoal vai te atender. Seja para colocar o nome no altar da intercessão, seja para tornar-se um evangelista associado, seja para compartilhar um testemunho, seja para fazer uma pergunta, o que você sentir necessidade, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para te ouvir, nós estamos aqui para te abençoar, nós estamos aqui para ser um canal de bênçãos na sua vida a cada dia. E é meu prazer servir a Deus e servir ao povo dele aqui na terra, porque para esta missão eu fui chamado. E diariamente, se estou aqui com este programa, é porque Deus me tem dado esse chamado, esta responsabilidade de ser um canal de bênçãos na sua vida. Prepare-se para orar comigo, porque Deus vai operar o milagre que você precisa para a sua vida. Você já adicionou Falando ao Coração na sua agenda de contatos? Faça isso e vai lá no seu WhatsApp, manda uma mensagem para mim, eu vou mandar para você diariamente o link do programa. Ao receber o link do programa é só clicar. Aí você já é transportado para o YouTube e ali você assiste o programa. Mas quando chegar lá no YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal. Eu já estou com 5.000 pessoas inscritas lá e gostaria de ter você. Seja o 5.001, faça isso o mais rápido que você puder. Inscreva no meu canal no YouTube e lá no YouTube você vai encontrar centenas de programas. Centenas de programas. E você pode assistir o programa do dia que você quiser e ser ricamente abençoado por Deus. Eu conto com você nesta tarefa maravilhosa, gloriosa e preciosa. Você que me acompanha sabe que o meu propósito aqui é traduzir a Bíblia para você numa linguagem que você possa entender. Eu não estou aqui para sofisticar aquilo que é simples. O Evangelho apresentado por Cristo é a filosofia, ou a teoria, ou o compêndio, ou o registro mais simples que você possa imaginar. Então, meu propósito é tornar simples aquilo que, às vezes, para alguém parece ser muito erudito, parece ser muito complicado. Então, quando eu leio um texto, eu procuro falar uma linguagem que o erudito entende e aquele que não teve o privilégio de frequentar os bancos escolares também consegue entender. Foi assim que Jesus fez. Jesus contou histórias as mais simples para tornar possível a compreensão dos propósitos dele para com cada vida. E eu agradeço você que já contribui com o programa. Saiba você que manter esse programa no ar é um desafio que eu tenho que enfrentar a cada mês. E a sua ajuda vai aliviar o peso desse desafio que eu carrego. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo número fixo e diga, eu também quero ajudar a fazer esse programa. E Deus vai te recompensar, porque eu vou orar por você todos os dias. E quero, neste instante, fazer esta oração. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças pelo privilégio de poder diariamente alcançar tantas pessoas ao redor do mundo, ministrando a tua bênção, a tua graça, o teu poder, ministrando a tua palavra. Pai, recompensa estes teus filhos que contribuem financeiramente. Eles se associaram a mim para juntos cumprirmos esta missão. Por isso eu peço bênção na vida de cada um deles. Que o Senhor possa levantá-los, fortalecê-los e fazê-los prósperos, vitoriosos, tendo seus sonhos e projetos realizados por Ti.
Pai, se com cada um destes nossos evangelistas associados, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para o texto bíblico de hoje, e com isso nós estabelecemos o tema do programa, segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jizreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Eu trago a figura deste neto de Saul para falar com você sobre um assunto de grande relevância no contexto social dos dias atuais. Mefibosete era filho de Jonatas, tinha uma babá, chamada aqui de ama. E Mefibosete, sendo cuidado carinhosamente por aquela mulher, teve que um dia, diante de uma batalha, diante de um confronto, ter sido retirado às pressas por aquela ama, que pegou aquele menino no braço e saiu correndo com ele. Por alguma razão, ela caiu, tropeçou, coisa parecida. E ao cair, quebrou os 2 pés daquela criança. Não era como nos dias de hoje, que nós temos excelente corpo médico especializado em todas as áreas do corpo humano, como ortopedista, que pudesse atender aquela criança e ali engessar os seus pés, fazer a cirurgia que fosse necessária para que ele não ficasse marcado por aquela situação. Mas o texto é muito claro, o menino tornou-se um deficiente físico, chamado aí de aleijado. Ele perdeu os movimentos dos pés e, consequentemente, passou a ser o aleijadinho, que foi levado para um lugar distante e ali ele viveu tempos difíceis na sua vida. Difíceis. Saul perdeu o trono, Jonatas morreu, que era o pai, e este menino ficou na mão de parentes, sendo levado de um lugar para outro, sem poder se movimentar, sendo para alguns um peso, para outros um privilégio, porque as pessoas todas elas, diz um pensador, de perto ninguém é normal. Todos nós temos as nossas limitações, que podemos chamar de deficiências. Agora, ninguém pode ser, de forma alguma, discriminado pela limitação que possui, pela deficiência que às vezes tem que administrar. E esse menino, Mefibosete, cresceu numa cidade onde a pobreza dominava e, por certo, apesar de ser um membro da família real, mas devido à sua deficiência, foi deixado de lado. Até que Davi assumiu o posto de rei em Israel. E quando Davi estava já com o seu governo formado, todas as coisas em funcionamento, um dia ele assentado à mesa, ele perguntou a alguém que era seu conselheiro: escuta, existe alguém da família do rei Saul, o meu antecessor, que porventura esteja vivo entre nós? Aquele conselheiro pensou e disse: só tem um, mas é um rapaz aleijado. Só tem um, mas é um rapaz aleijado. Davi, me fala sobre este rapaz. Ele disse: olha, é Mefibosete, ele já não está mais por aqui, ele vive na cidade tal, não vou falar o nome da cidade, porque fica parecendo que toda cidade que tem um tipo de dificuldade também é discriminada. Cidade nenhuma deve ser discriminada, porque cidade é formada por pessoas. E onde quer que seja, tem pessoas e mais pessoas. E, infelizmente, no transcorrer da história, eu vejo sempre pessoas discriminando alguém por ser da cidade tal, por ser do estado tal, por ser do país tal. O próprio Jesus foi discriminado. Jesus foi criado em Nazaré, chamado de o Nazareno. E Nazaré era uma cidade assim que era discriminada. E quando falaram que Jesus estava no mundo, perguntaram: quem é ele? Ele falou: é o Nazareno, Jesus Cristo. E alguém disse: pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Então, essa situação de discriminação de cidades, consequente discriminação de pessoas, infelizmente está instalada num
todo mundo. E o Evangelho não trabalha nessa linha. O Evangelho trabalha no processo da inclusão e não da exclusão. Todas as pessoas, sejam quem for, a deficiência que porventura enfrenta, a dificuldade que porventura tenha de locomoção, de pensamento, de vida, seja qual for, são pessoas humanas que têm uma alma amada por Deus, por ela Jesus Cristo morreu, derramou seu sangue. E nós nunca devemos discriminar alguém por causa do defeito que essa pessoa tem ou da limitação que ela enfrenta. Davi ouviu falar de Mefibosete e disse, eu quero que você chame esse rapaz, traga esse rapaz até aqui e coloque uma cadeira especial aqui, nesta mesa, porque a partir do dia que ele chegar, em todas as nossas refeições, eu quero ver este menino aqui presente. E outra coisa, nós vamos repor e devolver a ele tudo aquilo que fazia parte da vida de Saul, o rei anterior. Ele passa a ser um príncipe, porque ele é filho de neto de um rei, filho de um príncipe, e ele vai ser um príncipe aqui entre nós. E tudo aquilo que foi de Saul, que foi de Jonatas, esteja com quem estiver, será devolvido e colocado nas mãos dele. E ele vai ser beneficiado pelo reinado de Israel. Vai ser cuidado por nós. E assim foram atrás de Mefibosete. Chegando lá, o trouxeram. Por certo, o coração dele ficou um tanto quanto preocupado, acostumado a ser deixado de lado, acostumado a ser esquecido, acostumado a viver aquela situação de pobreza e dificuldade, apesar da origem que tinha. Ele, por certo, pensou, o que esse rei Davi vai querer com um aleijado como eu? O que esse homem vai fazer comigo? Por certo, vai me dar uma situação, uma limitação ainda maior, me colocar numa prisão ou num asilo, qualquer coisa. Quando chegou lá, Davi disse, Mefibosete, você é muito bem-vindo no palácio. Eu vou te colocar aqui para conviver conosco. E você será tratado como um príncipe. Ah, mas eu sou um aleijado. Olha, nós não vamos olhar isso e nem discutir isso. Você é uma pessoa humana que merece ser abençoada, que merece ser amparada, que merece ser ajudada, que merece todo respeito e consideração. E então, eu já mandei fazer uma cadeira especial para você. E você todos os dias estará comigo na mesa, tomando as refeições. Seja o café da manhã, seja o almoço, seja o lanche da tarde, seja o jantar, você estará sempre na mesa. E vou mandar devolver para você tudo aquilo que foi tirado e que fez parte do patrimônio do seu avô e do seu pai. E você será aqui um príncipe entre nós. Veja que gesto lindo esse de Davi. Veja que gesto importante esse de Davi. E Davi é o homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E Davi nos dá um exemplo importantíssimo de amor ao próximo, de consideração da história, das pessoas e de valorização do ser humano, não importando seu nível cultural, social, político ou qualquer que seja. Davi nos dá um exemplo. Davi foi ameaçado por Saul. Davi foi quase morto por Saul, mas Deus o abençoou e o protegeu. E Davi assume o reinado com a morte de Saul, mas agora está honrando o neto dele, porque ele não estava ali para dizer, eu não vou deixar a estrela do outro brilhar para tirar o brilho da minha estrela. Infelizmente, no meio político é muito assim. O sucessor quer apagar a estrela do antecessor para que a sua estrela possa brilhar mais. E assim discrimina, joga defeito, inventa história, aumenta a história, procura denigrir a imagem da pessoa, da família da pessoa, dos apoiadores da pessoa, quando, na verdade, ao assumir um cargo, ele está governando não é só para os seus, governa para todos. E tem que respeitar a individualidade de cada um e cumprir o papel de governante, de amar o próximo e ser um canal de bênçãos na vida de todos.
Foi assim que Davi se portou. Davi não quis perguntar se Mefibosete tinha alguma coisa. Ele disse, ó, traga o rapaz. E aqui ele vai ter tudo o que precisa para ser honrado e para viver uma vida saudável, uma vida melhor. Vamos ajudá-lo para que a deficiência dele não seja um martírio na vida dele, mas que ele possa ter um pouquinho de alegria. Que ele possa ter a alegria da convivência, a alegria de um amparo, a alegria de uma família, a alegria de amigos. E aí, Mefibosete é introduzido na vida real, no convívio real, porque ele vem, Davi, com esse gesto, demonstrando o amor de Deus para com as pessoas. Jesus, quando veio a este mundo, ele atendeu a todos, prostitutas, leprosos, cegos, aleijados, coxos, e o que ele fez foi inserir essas pessoas no convívio social. Trazer essas pessoas para serem incluídas na sociedade. Então, o propósito do Evangelho nunca foi e nunca será a exclusão, mas a inclusão. E esse deve ser o papel de cada pessoa que nesta terra assume uma posição privilegiada, tratar igualmente todos os desiguais, para que haja sim uma convivência saudável entre as pessoas e aqueles que porventura enfrentam algum infortúnio, de alguma deficiência na vida, possam dizer, apesar de tudo, eu me sinto bem entre os normais. Que cada um possa entender que esse deve ser o papel, seja na igreja, seja na sociedade, seja em qualquer área. Quando vemos uma pessoa com uma deficiência, não podemos ficar encarando aquela pessoa como que discriminando ou até zombando dela, ou até fazendo chacota dela, de forma alguma. Porque isso não agrada a Deus. O propósito de Deus, através de Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, foi abrir os seus braços e dizer, os que estão marginalizados à minha direita, venham até mim. Os que estão marginalizados à minha esquerda, venham até mim. E assim ele apresenta todos diante de Deus. E quando nós entendemos que o propósito do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E o próximo não quer dizer aquele que se parece conosco. Amar ao próximo não significa amar aquele que tem afinidades conosco. Não, é amar o próximo, não importando quem seja. Desejar que ele seja, se enfrenta algum tipo de problema, seja recuperado, seja abençoado. Um rei tinha um servidor na sua casa, e este servidor era encarregado diariamente de buscar água na fonte. E ele usava 2 potes. Ele pegava uma vara, amarrava um pote de um lado, na ponta da vara, o outro pote no outro lado, na ponta da vara, colocava aquela vara atravessada nos ombros, e ele descia até uma fonte onde havia água pura e enchia os 2 potes. Um dia, naquele processo todo, ele deixou que um pote batesse em alguma rocha e aquele pote ficou trincado. E agora? Ele enchia os 2 potes, colocava nos ombros e quando chegava lá em cima, no palácio, um pote estava cheio e o outro já estava vazio. Um dia, lá na fonte, ele conversou com o pote e disse, meu pobre pote, você não está servindo mais para o serviço. O pote disse para ele, olha, há muito eu estou verificando isso. Eu tenho um problema, eu tenho um defeito. E você está perdendo o seu tempo me usando. Pode me substituir por um pote perfeito. E aí aquele homem pensou, avaliou e disse, não, meu querido pote, eu tenho prazer de tê-lo fazendo parte dessa minha tarefa. E eu não vou dispensá-lo por causa do seu defeito. E o pote disse, não, me larga, esquece de mim. Ele disse, olha, eu vou te encher e quero que você esteja observando o seu lado, daqui até chegar no palácio. Chegando lá, o pote estava vazio. Ele falou, não disse para você? Não tem mais água, perdeu o seu tempo. Ele disse, não perdi o meu tempo. O que você observou do seu lado? Ele disse, muita vegetação bonita, muitas flores. E do outro lado? Não, tudo seco. Pois é, você às vezes pensa que não tem a utilidade aqui dentro do palácio, mas tem muita utilidade, porque todos os dias, depois que eu deixo vocês aqui,
Coloco a água para que seja servida ao rei. Eu volto lá na fonte e venho colhendo flores. E com essas flores eu estou aqui decorando todos os dias o palácio. Todos os dias o palácio tem flores novas, porque do lado que fica a água que cai do seu defeito está regando a terra. E ali grandes e bonitas e perfumadas flores estão desabrochando. Então você tem a sua utilidade. Repito para você, todas as pessoas têm a sua utilidade. Não discrimina ninguém, porque esse não é o propósito do Evangelho. Esse não é o propósito de Deus. Esse não pode ser o propósito de quem quer que seja. Ama o próximo, independente das limitações ou dificuldades que essa pessoa tem. E seja um instrumento para juntar as pessoas, unir as pessoas num propósito maior, mais alto e mais importante. Oremos então. Santo, eterno e glorioso Deus, apresento diante do Senhor, neste altar, todas estas pessoas, os que oram comigo, aqueles nomes que chegaram aqui para mim, e peço que o Senhor esteja alcançando cada pessoa. Cada um de nós temos uma dificuldade, uma limitação, um problema. Ninguém de perto é normal, como já foi dito por alguém. Mas o Senhor é perfeito e o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor não nos exclui, mas o Senhor nos inclui, para que nós possamos desfrutar da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder. Estendas as Tuas mãos agora, Pai, para alcançar cada pessoa que está orando comigo, cada pessoa que sofre pelas discriminações que muitas vezes estão enfrentando nesta vida. Que o Senhor possa consolar os corações. E mesmo que os homens venham discriminar, o Senhor é aquele que recebe no Teu seio para amar, para abraçar, para salvar, para perdoar, para abençoar. Pai, ser como todas estas pessoas que oram comigo agora. Estendas as Tuas mãos para curar, estendas as Tuas mãos para alegrar, estendas as Tuas mãos para operar bênçãos e maravilhas, estendas as Tuas mãos para abrir portas, estendas as Tuas mãos para alcançar todas estas pessoas e fazê-las vitoriosas naquilo que sonham, naquilo que projetam, naquilo que buscam. Alcança, Senhor, todas estas pessoas onde elas estão, manifestando sobre elas a Tua graça e o Teu poder. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com você o meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus. Tenha o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.